Olá, bem-vindo a todos. Eu sou a professora Monalisa Domingues e produzi esse vídeo para falarmos um pouco sobre uma arte popular, as histórias em quadrinhos. Primeiramente, eu sou graduada em licenciatura em Letras, Português e Inglês em suas respectivas literaturas, pelo campus de Pará da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. E atualmente sou estudante de segunda licenciatura na Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O conteúdo, como podemos aprender com as histórias em quadrinhos, foi dividido em 3 vídeos. Hoje iremos abordar as fases das HQs no Brasil, discutir a importância da leitura delas e também tratar sobre a linguagem das HQs. Bom, as 3 fases das histórias em quadrinhos no Brasil começou com as primeiras críticas em relação às histórias em quadrinhos no Brasil, e elas surgiram em 1928, por acreditarem que os quadrinhos incutiriam hábitos estrangeiros nas crianças. A Associação Brasileira de Educadores, a ABE, inclusive, fez um protesto contra as HQs. Em 1939, diversos bispos da cidade de São Carlos, em São Paulo, propuseram a censura aos quadrinhos por estes conterem, na opinião deles, temas estrangeiros que eram prejudiciais a crianças. Não foi fácil o caminho das HQs até a sala de aula. No Brasil, existiram 3 fases desse trajeto: a rejeição, a infiltração e a inclusão. Na rejeição, os quadrinhos não eram tolerados na sala de aula. Qualquer aluno que levasse uma revista para a sala de aula corria o risco de vê-la arrancada de suas mãos, ser chamado à diretoria e ter os pais convocados para tomar conhecimento da atitude indevida. Nesse período, nenhum professor ousava falar em quadrinhos em sala de aula, pois elas eram algo proibido, algo perigoso. Já na fase da infiltração, que se constituiu à medida que novas gerações de docentes assumiram suas funções, foi surgindo um novo olhar para os quadrinhos. Professores mais propositivos reconheceram o potencial da linguagem na arte, familiarizavam-se com os produtos e desenvolviam suas atividades em sala de aula, abordando temas diversos envolvidos em histórias em quadrinhos. Esses são visionários, verdadeiros guerrilheiros da educação, que não aceitavam a submissão a uma prática caduca e totalitária. Aos poucos, o trabalho deles criaram raízes, proliferaram e as autoridades educacionais passaram a ter outra visão das possibilidades e benefícios da utilização dos quadrinhos em sala de aula. E finalmente chegamos na fase da inclusão, que agora vivemos. As HQs já são consideradas como elemento constituinte do processo didático. Isso ocorreu por meio de diversas medidas formais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que foi promulgada em 20 de dezembro de 1996, que apontava a necessidade de inserção de outras linguagens e manifestações artísticas no ensino fundamental e médio. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, também entram nas medidas formais, no final dos anos 90, que trouxeram uma releitura das práticas pedagógicas aplicadas na escola, criando então um novo referencial a ser adotado pelos professores nos ensinos fundamental e médio, e neles incluindo as histórias em quadrinhos. E também teve a inclusão das HQs em projetos educacionais específicos, como o PNBE, o Programa Nacional Biblioteca da Escola, e de outros projetos estaduais e municipais que incluem e distribuem para as escolas brasileiras publicações de histórias em quadrinhos destinadas a constituir um acervo de uso dos professores em suas práticas didáticas. O segundo ponto a ser abordado é: as HQs são maléficas ou benéficas no processo da leitura? Para responder essa pergunta, precisamos compreender alguns conceitos. Primeiramente, as histórias em quadrinhos não são uma literatura infantil. Elas partem de proposições diferentes. Vamos ver as diferenças entre elas. A literatura infantil, como se pode ver aí, o texto ele é predominante na
a história. Já a história em quadrinhos tem o texto como subsídio das imagens. Ele é um recurso de apoio, porque ele não é o mais importante do que as imagens. Ele serve apenas para explicar, aclarar as imagens. Já a literatura infantil encara as imagens como menos importantes que o texto. Elas são somente para aclarar o texto. Já nas histórias em quadrinhos, as imagens são predominantes. A diferença da linguagem das histórias em quadrinhos e da literatura infantil é em questão da sua complexidade. A linguagem da literatura infantil ela é uma linguagem complexa, o que exige uma alta idealização mental da criança ao ler. Quando a gente fala sobre idealização mental, a gente fala de processo de imaginação. O processo de imaginação para a literatura infantil ele é maior do que para as histórias em quadrinhos, que tem uma linguagem simples. Além disso, de todas essas informações opostas entre literatura e histórias em quadrinhos, acredita-se que as HQs são, podem ou devem ser o primeiro contato com a leitura, pelo fato de ser mais atrativa e gradualmente você passa de um processo simples de leitura de pouca idealização mental, no caso das HQs, para um outro complexo de maior idealização mental, a literatura em si. Então, consequentemente, as HQs são benéficas. Apesar das histórias em quadrinhos serem compostas mais pelas imagens do que pelo texto, como vimos, e ser de uma linguagem simples, as histórias em quadrinhos são uma forma de comunicação muito rica e democrática, que pode ser usada para entreter, informar e também educar. Por conta de seu texto enxuto em boas partes das histórias, imagens dinâmicas, cores encantadoras e símbolos atraentes e sinestésicos, muitas crianças se alfabetizam aprendendo a ler os quadrinhos. Aliás, qualquer pessoa de qualquer idade pode intuitivamente aprender a ler uma história em quadrinhos. Elas são uma mídia onde cabem todos os gêneros e os mais diversos temas: super-heróis, fatos históricos, humor, situações políticas, críticas da sociedade e etc. Os assuntos tratados nos quadrinhos podem ter a leveza e a ludicidade que encantam crianças e adolescentes, mas também podem mergulhar na densidade de temáticas adultas e complexas. Para exemplificar, podemos ter como base a história da jovem Marjane Satrapi. Em 1979, ela vivenciou fatos históricos que transformaram o Irã em uma república islâmica teocrática. Tal mudança gerou profundos questionamentos na garota, que mais tarde registraria na graphic novel Persepolis sua trajetória e complexa relação com seu país natal. Embora o pano de fundo seja a chamada Revolução Iraniana, a narrativa de Marjane usa todos os elementos dos quadrinhos em um texto divertido, extremamente didático, abordando temas como adolescência, relacionamentos e ideologias. A linguagem dinâmica dos quadrinhos pode ilustrar assuntos abordados pelo professor, clarear a mente do aluno, reforçar conteúdos, estimular o pensamento crítico, além de ser usada como atividade criativa. Acompanhe a próxima aula aqui no canal e descubra o que são os quadrinhos e quais os principais formatos de HQ. Até a próxima!